câmera aqui não está legal. Não sei se o som está muito bom, acho que sim. Deixa eu conferir aqui. Conferindo o som. Conferindo o som. Certinho. Conferindo o som. Vou me ajeitar aqui antes de começar aí a gravação. Tá. Ver se tá tudo certinho. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Raquel Azevedo. Aqui a... Eita, vou começar de novo. Gente, é porque tá indo para gravação, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui quem está falando é a Raquel Azevedo, da Anaí Ambiental Agro. E hoje eu estou aqui com a nossa primeira aula especial sobre silagem. Então, pessoal, nós teremos aí uma série de aulas daqui até o final do ano, só que essas aulas especiais, elas estão sendo transmitidas diretamente pelo YouTube, diretamente pelo YouTube, tá? Hoje é uma live, né, especial, então, conforme eu já falei, vão ficar aí no YouTube, e as lives que a gente faz semanalmente, que eu já não tenho feito durante algum tempo, né, essas continuam sendo realizadas lá pelo Instagram. Mas o que eu tenho de legal para contar é que todos esses vídeos, eles irão subir também para o YouTube, tá? Para aquelas pessoas que não têm um perfil no Instagram, também tenham oportunidade de acompanhar aí as dicas da Anaí Ambiental Agro através dos canais aí do YouTube. Então, gente, esse é o meu canal pessoal, né? Então, sou eu aqui, pessoa, Raquel Azevedo, uma bióloga no mundo do agro, falando um pouquinho para vocês sobre tudo que rola no mundo da agropecuária bovina, de leite e de corte. Então, hoje é a nossa primeira aula aí. Então, nós vamos falar aqui dos sistemas, das estruturas de estocagem das silagens, tá? Para quem? Para bovinos de leite. Mas, claro, também que muita coisa aqui que nós vamos falar a respeito da estocagem serve, obviamente,
para bovinocultura de corte também. Então, vamos lá começar? Vamos embora, gente. Então, muita gente ouve falar, até trabalha aí, tem a sua propriedade, ou trabalha no campo, mas não sabe de fato o que significa silagem. Então vamos por partes aqui. Vamos começar do beabá, vamos começar lá do início. O que é uma silagem? Silagem nada mais é do que a forragem, tá? É do que o capim, ou também pode ser aí cereais, né? Outros tipos aí de grãos, como milho, enfim, que nós vamos armazenar, tá? Na ausência do ar. Para quê? Para que esse alimento ele seja conservado e para que os micro-organismos que estão ali naquelas folhagens, né, que estão ali sobre aqueles grãos, sobre os cereais, para que eles possam produzir nutrientes para si mesmos, se alimentar através do quê? Da fermentação desse produto aí, que é a forragem, né, que a gente colocou lá. Então, o que acontece? Você vai armazenar a forragem na ausência de ar e os micro-organismos, bactérias e demais micro-organismos, tá, que são invisíveis ao olho nu, que estão ali presentes nessas folhagens e nesses grãos, na ausência de ar, o que vai acontecer? Eles precisam se alimentar. Então, eles vão produzir, né? Vão produzir energia para se manterem vivos, tá? Só que na ausência de ar, do ar atmosférico, esse processo é chamado de fermentação. E daí libera ácidos, e justamente são esses ácidos aí que eles vão ajudar na manutenção desse alimento que está sendo ensilado, que está sendo o quê? Armazenado, tá? Conservado. Então, quem faz com que esse alimento não estrague é justamente a fermentação realizada pelos micro-organismos que liberam o quê? Que liberam ácido ali no meio, né? E aí protegem acabam funcionando como conservante natural, impedindo que esse alimento que está ali sendo armazenado, que ele estrague, tá? E onde que isso ocorre? Isso ocorre, né, em depósitos próprios, que são chamados de silos. Então, onde que nós guardamos esse alimento para alimentar, né, os nossos animais aí, os bovinos? A gente guarda a silagem, a forragem, num local denominado silo, tá? Então, o silo é lá o depósito, a silagem é a forragem, né? Ou os grãos, ou os cereais, e o silo. O silo é justamente o que? É o local onde a silagem é armazenada. Seguindo aqui. Para quem ainda não conhece, né, está aí iniciando os seus estudos, não tem muita afinidade ainda com essa parte aqui do agro, nós vamos deixar bem explicadinho. A silagem, né, que esse alimento que a gente viu lá no início, que é conservado pelos micro-organismos na ausência do ar, né, quando ocorre a fermentação, ele é um alimento volumoso, tá? O que é isso? A gente conhece os alimentos que são o quê? Concentrados e volumosos. Então, justamente os volumosos são aqueles que atuam lá estimulando o rumen, né, a funcionar e ali ocupam um grande espaço, tá? Então, a silagem ela é um alimento volumoso e é utilizado para quê? Para suplementar as pastagens, tá? Então, durante as épocas de seca, né, que aqui na região sudeste é justamente esse período de outono e inverno, o período das águas, das chuvas aqui, é verão até a primavera.
Então, justamente nesse período aí, outono e inverno, aqui nós estamos no período seco. Então, o que que acontece? É onde a pastagem cresce menos, né? A disponibilidade de alimento ali no pasto, ali na natureza, fica mais prejudicada, também por uma menor incidência do sol, né? Nós temos aí menos horas de sol, e o sol também ele não chega com toda aquela intensidade do verão, né? Então os raios solares são mais fracos e os dias duram menos do que as noites. Então o que que acontece? Ainda que haja uma produção ali de forragem, né, ou de milho, não é aquela produção que seja capaz de garantir os nutrientes necessários para a sustentação dos animais, né, para a nutrição dos animais. Então, o que que acontece? A silagem, ela entra aí como um suplemento à pastagem durante essa época de seca, tá? Então, ela também pode ser usada aí durante todo o ano, né? Como um volumoso principal aí no caso dos sistemas intensivos, tá? Que são aqueles sistemas onde os animais ficam confinados, tá? E aí na pecuária, na leiteira, nós temos os exemplos clássicos, que são o compost barn, né? As camas de composto, e também o freestall, né? Que são aquelas camas individualizadas. Então, gente, falei, né? Os sistemas aqui onde nós adotamos o confinamento total, tá? E também tem gente que utiliza o confinamento durante o período de lactação e durante o período seco das vacas, elas ficam a pasto. Tudo bem. Mas no período seco é importante oferecer essa suplementação, tá? Com uma silagem de boa qualidade para que os animais estejam ali bem nutridos, né? E durante o período que os animais estão secos. É o período de gestação, né? Muitas vacas aí estão em gestação, aí no finalzinho, então precisa fornecer sim uma alimentação adequada a esses animais. Seguindo aqui. O que pode ser ensilado, né? Basicamente aí tudo, vários tipos de forrageiras, então vários tipos de capim podem ser ensilados sozinhos ou combinados, tá? Claro. Aí você tem que ver, né? Verificar que tipos de capim são mais adequados à região onde você está. Fazer uma análise de solo é muito importante, né? Para a gente saber qual tipo ali, as espécies, né? E também ali os cultivares que são mais adequados a cada solo, a cada tipo de clima, a cada regime de chuvas, né? É muito importante a gente levar todos esses fatores em consideração, né? Se é uma região plana, se é uma região é, montanhosa, se é uma região de mares de morros, como em Minas Gerais, se é uma região que tem muitos dias de sol ou que tem mais dias nublados durante o ano, tudo isso é muito importante na hora da escolha do tipo de forrageira, tá? E aí, gente, outra coisa que é muito importante, né, é que o valor nutritivo dessa silagem vai depender de quem? Do tipo de forrageira utilizada e também do manejo que você oferece, né? Então, aí, um capim que vai para ser feita ali a silagem desse capim. O que acontece? Preparar, né? Se ele cresce em um solo pobre em nutrientes, com altas concentrações de alumínio, num solo ali que ele já foi desgastado, pisoteado pelo gado, que está com nível de degradação de médio a alto, né, que sofre ali o processo da lixiviação de forma intensa. Então, a água da chuva bate e carrega todos os nutrientes do solo. Não é adubada com frequência. Tem muitas ervas daninhas.
tudo isso aí vai fazer com que essas forrageiras tenham um valor nutritivo muito mais baixo, né? Aquém daquilo que a gente espera. O valor nutritivo vai estar muito abaixo do desejado, do potencial daquela planta, tá? E claro, esse valor nutritivo depende não só das condições do ambiente, como também da forrageira utilizada. Então, tem forrageiras que elas têm mais nutrientes do que outras, tá? Mas não se preocupem só com isso, porque se for um tipo de forrageira que tenha muito mais nutrientes, por exemplo, aí, é o trigo. Muita gente usa o trigo, mas não vá tentar plantar ele no Nordeste, porque se for utilizar os mesmos cultivares que são utilizados no sul do Brasil, é óbvio que não vai dar certo, né? Porque não vai se adaptar ao calor intenso. Agora, se for ali uma variedade que já esteja adaptada ao calor, tudo bem, aí você até consegue. Mas se não for ali a forrageira adaptada àquele tipo de clima, provavelmente, ainda que seja uma forrageira de alto valor nutritivo, na hora que você plantar numa área que não seja adequada a ela vai falhar aí na sua capacidade de oferecer o máximo de nutrientes que ela tem que ela tenha o potencial. Então, gente, o milho, o sorgo, o capim-elefante, eles são aí as principais forrageiras utilizadas para ensilagem, tá? Sendo aí que o milho, né, agora tem essa oportunidade aí que ele está um valor bem em conta, né, no mercado. Então, a utilização dele aí para fazer, né, essa silagem aí para ensilar o milho é assim, quem está podendo fazer isso é uma grande oportunidade aí de aumentar, né? Aumentar aí a receita da propriedade, tá? Então, conforme eu disse, eu reitero aqui, né, que o milho é a mais comum aí das forrageiras utilizadas para ensilagem e também de maior valor nutritivo dentre o sorgo, capim-elefante e o milho. O milho aí é o de maior valor nutritivo, tá? Que converte mais os nutrientes em leite quando se fala aqui de vacas leiteiras. Então, seguindo aqui. Mais uma vez, o milho ele está mais adaptado a dias quentes e noites frias. Então, se você mora numa região com dias frios e noites quentes, pode ser que haja uma variação na quantidade de nutrientes que esse milho vai produzir. Então, gente, hoje eu não vou falar sobre como que a gente verifica, tá? Quando o milho está pronto para ensilar, como é que faz, como é que analisa, como é que faz ali o plantio. Hoje nós não vamos abordar esse assunto. Então agora nós vamos entrar de fato no assunto que são aí as formas, né, da gente estar estocando a nossa silagem. Então, a primeira forma aqui que eu vou falar com vocês é o silo trincheira. Trincheira te lembra o quê? Trincheira nos lembra guerras, soldados que ficavam entrincheirados, ficavam escondidos abaixo do nível do solo, né? Então, cavavam um buraco e ficavam ali escondidos à espera do inimigo para atacarem sem serem vistos e também sem serem alvejados, sem serem ali feridos pelo inimigo que estava, né, em guerra com eles. Então, o que significa aqui o silo trincheira? Aquele silo onde você faz um depósito abaixo da linha do solo, do nível do solo. Então, um buracão mesmo, tá? Onde você vai armazenar essa silagem que você está produzindo. Então, quais que são aí os aspectos positivos de você fazer, né, um silo
com trincheira, um silo do tipo trincheira. O que tem de bom nisso? O bom é que elevadas quantidades, então quantidades imensas aí de forragem, toneladas e mais toneladas, elas podem ser depositadas nesse tipo de abastecimento, né? Coisa que já não é possível com outras formas aí de ensilamento, de estocagem, tá? Então, quando você deposita ali no solo, no chão, é óbvio, vai suportar muito mais toneladas, muito mais peso do que colocar, por exemplo, dentro de uma embalagem especial, tá? E aí, essa forragem, ela fica ali, né? Depositada no abastecimento, nesse imenso, aí, nessa imensa cova, nesse imenso buraco que você cavou, e vão sendo retirados durante o desabastecimento. Desabastecimento para quê? Você retira ali a silagem para levar até o coxo dos animais, até a pista de alimentação, certo? E aí, gente, o manejo é relativamente simples, né? Então, o caminhão vai lá e busca, o caminhão vagão forrageiro vai lá e busca, né? E leva, se quiser misturar com outros nutrientes, com algum tipo de concentrado, mistura, né? E vai levar para alimentar os animais, tá? É relativamente simples aí. É simples de você construir, é simples de você manter, é simples de você abastecer e desabastecer, tá? O manejo, a compactação também é mais simples. O manejo aí é relativamente simples, né? A retirada aí, a cobertura para que não entre a água da chuva, né? Porque se entrar a água da chuva, atrapalha o quê? O processo de fermentação. Além de poder mofar todo o material, e uma vez que esse material esteja mofado, esteja contaminado por fungos, pode sim causar a intoxicação e morte dos seus animais, tá? Então, gente, porque é o seguinte, quando a gente tá com esse processo de fermentação, a temperatura aumenta muito, tá? Então, a temperatura daquele material ali que foi ensilado da forragem ou dos grãos que está nesse processo de fermentação, isso é um processo que a gente chama de exotérmico, libera calor, tá? Então, esse calor aliado à água da chuva, se bater ali dentro, se não estiver muito bem tampado, esse calor com ambiente quente, isso facilita a proliferação de quê? De micro-organismos como fungos, tá? E aí esses fungos não vão fazer uma fermentação da forma correta, assim como bactérias. O que eles vão produzir? Eles vão produzir toxinas, tá? Isso aí pode levar os animais à morte. Eu já vi casos aí, tá? De óbitos em algumas propriedades, tá? Que eu tenho contato. E também não presto serviço para eles. Eu tenho contato com pessoas que prestam serviços ou que estão dentro da propriedade. E o que aconteceu? Os animais acabaram morrendo e muitos perderam peso, ficaram com a pele totalmente assim, não chama de escamando, soltando mesmo, tá? Com aspecto de queimado, e foi intoxicação por ensilagem contaminada, provavelmente por toxinas, micotoxinas, que são toxinas liberadas pelos fungos, tá? E aí, qual é um outro aspecto? E os fungos, eles gostam de ambientes escuros e úmidos, tá? Vamos seguir aqui. Um outro aspecto positivo aí do silo trincheira são as paredes laterais que sustentam a massa. Então, você constrói esse buraco, mas tem que construir o quê? Paredes. Paredes para poder sustentar toda essa massa do silo. Se você não colocar parede, obviamente vai misturar ali o solo, né, com o seu material e você não quer esse tipo de contaminação.
né? E também aquilo ali tem que ser, essas paredes elas têm que ser impermeabilizadas, né? Que é isso? Não deixar passar a água das chuvas nem a umidade do solo, a água que infiltra ali durante as chuvas. Por quê? Porque a gente já viu que se entrar água vai causar aí todo esse processo que eu acabei de falar dos fungos, tá? Então, essas paredes laterais, quando elas são construídas ali para sustentar essa massa de material ensilado, o que vai fazer? Elas facilitam o manejo, então, na hora de retirar, né? Ou na hora de colocar ali a forragem, e também, que é o abastecimento e o desabastecimento, também facilita a compactação na hora que o trator tem que passar ali várias vezes, né? Até compactar bem o material, para que não fique o quê? Ar ali no meio, porque se ficar o ar, a fermentação vai demorar mais para acontecer. Então, gente, tem todo um trâmite aqui, um jeito de construir essas paredes, tá? As bases, elas têm que ser... as paredes têm que ser afuniladas, tá? Então, as bases mais estreitas e aqui o ápice, né? A parte de cima, superior, tem que ser mais largas, tá? Tudo isso aí é uma engenharia, né? Engenharia civil aí de construção, para que facilite aí esse processo de ensilagem, para que o material ele não se misture com o solo e também para que a parede não rompa, tá? Possíveis entraves aí. Quais que são os entraves? Quais é que são os problemas, né? Quais é que são as dores quando você tem que construir esse tipo de silo trincheira? Bem, ele tem um alto custo inicial, porque as paredes são feitas de alvenaria, de cimento, de concreto. Por quê? Porque precisa ser impermeável, tá? Uma vez que esse tipo de silo ele é construído, lembrando aí que é de alvenaria, não tem como mover para outro lugar, né, gente? Isso aí é óbvio, né? É um buraco imenso que você coloca cimento, concreto ali, impermeabiliza. Como é que você vai mover isso de lugar? É impossível. Não permite a estocagem de silagem acima da capacidade planejada. Como é que você vai fazer isso? É impossível, né? Todo buraco ele tem ali um comprimento, uma largura e uma altura, né? Como se fosse uma caixa d'água subterrânea. Você só consegue preencher ali, né, uma caixa d'água até o volume ali certinho daquela caixa d'água. Da mesma forma, uma cova imensa para você depositar a silagem, você só consegue utilizá-la até o quê? Até tapar todo esse buraco, né? Até tapar toda essa cavidade lá, como é que eu posso chamar aqui? Esse espaço que você cavou subterrâneo para a construção aí do seu silo. Não há como você encher, né, mais de silo se ele tem um determinado volume ali abaixo do solo para ser completado. Esse tipo de silo, ele não permite a estocagem de diferentes forragens, tá? Então você não consegue colocar vários tipos de forragens ali misturados, tá? Tem que ser um tipo só. Isso aí é por uma questão biológica, uma questão química, tá? Uma questão de manejo também. Não tem como você estocar diferentes forragens. É um tipo só, tá? Por quê? Porque cada tipo vai ser um tipo de bactéria. Tem pessoas que compram, né? A gente chama de se eu não me engano aqui, inoculadores, né? Então, cada tipo de forragem, ela se dá melhor com um tipo de micro-organismo, não é tão simples assim, né? Então, se você misturar várias ali, vai atrapalhar, porque enquanto uma forragem vai estar no processo mais acelerado de fermentação, os outros tipos de forragens que estão ali misturados vão estar numa velocidade diferente.
Então, o alimento, na hora que for oferecido ao animal, não vai estar na sua capacidade máxima de entrega, né, ali do potencial nutritivo. Tenham atenção à entrada de ar no topo, né, que é onde a gente cobre ali com plástico, uma lona impermeável, e tenham atenção também com as laterais, onde são construídas essas paredes. A junção dessas paredes não pode ter, em hipótese alguma, espaço para contato com o solo ou áreas que tenham porosidade, que tenham buracos, porque se for poroso, porque se tiver buracos, o que vai acontecer? A água pode entrar, o ar pode entrar, né? O ar entra, a água entra principalmente pelas junções laterais. E o ar, ele entra principalmente pelo topo. E aí, o que vai acontecer? Contaminação do material, tá? E aí, vamos lá para o silo superfície. O que é isso? Silo superfície. É um silo bem comum, assim, é um dos tipos que eu mais tenho visto aqui, né, pelas propriedades que eu acompanho pelas redes sociais. Então, esse silo, ele está acima da superfície, tá? Forma mesmo uma montanhona, né? Tem o solo e forma aquela montanha, como se fosse ali a areia que a gente coloca quando está construindo uma casa, né? Claro que em proporções muito maiores, tá? Então, o que acontece nesse silo de superfície, né? Os pontos positivos para a construção dele é que elevadas quantidades de forragem podem ser depositadas no abastecimento, né? Por quê? Porque você está usando ali como base para suportar esse peso justamente o solo que a gente pisa, né? Então, não tem problema de rompimento de um material, por exemplo, né? Não é como num saco que se você encher acima da capacidade daquele saco, ele vai estourar, né? O solo, ele suporta ali toneladas e mais toneladas de material sem que ele se rompa. Haja visto aí, a gente vê grandes construções, né? Grandes prédios que estão aí, o solo suportando todo o peso e não rompe, né? Então, gente, esse tipo de silo, ele tolera, né, elevadas quantidades aí de forragem que podem ser depositadas ali no abastecimento, no local, e retiradas durante o desabastecimento. Para quê? Para retirar pequenas porções dessa forragem e levar até o coxo ou a pista de alimentação dos animais, tá? O manejo é relativamente simples, então uma das formas de ensilagem preferidas, né? Assim, de armazenamento da silagem preferida, tá? Você não tem que construir paredes de alvenaria, você não tem que cavar o solo, né? Então é um processo bem simples, é só depositar, ter algum lugar que não vai chover, né? Não vai molhar, e aí, de preferencialmente um pouco mais elevado do que as outras áreas da propriedade, porque caso chova, qualquer coisa, não vai inundar aquilo ali e estragar, né? Então, é relativamente simples justamente por isso, porque você não tem ali nada para construir, é só escolher um local e colocar ali a silagem e cobrir, né? Cobrir com uma lona impermeável, uma lona grossa de preferência, porque se for fina vai romper e aí vai haver contaminação do material, a fermentação para, as bactérias vão fazer respiração, né, que a gente chama aeróbica, vão utilizar o oxigênio e não é isso que a gente quer, porque se isso acontecer, não ocorre a fermentação, que é o processo que faz com que o alimento, com que a silagem seja mantida ali em condições próprias para o consumo dos animais, tá? Então,
Nós temos aí um baixo custo, né? Devido ao que eu falei para vocês, que o manejo é simples, que não precisa construções, tá? Permite uma certa flexibilidade quanto ao seu local de confecção, então você pode colocar em vários pontos esse tipo de silo, você pode colocar em vários pontos da propriedade. É escolher ali uma área onde tenha menos problema ali com umidade, menos problema com escoamento de água quando as chuvas ou cheias de rios, né? Escolher um local que se mantenha seco durante a maior parte do ano e colocar ali, né? Um local que não vá atrapalhar o manejo dos animais, o deslocamento deles, que não vá atrapalhar entrada e saída de caminhões, passagem de tratores, chegada de insumos, saída de produtos, de commodities de dentro da fazenda, tá? Esse sistema, ele permite uma certa flexibilidade quanto ao seu local, já falei, né, de confecção, tá? E também permite a estocagem de diferentes culturas. Obviamente, você não vai colocar tudo junto, né? Você pode colocar um ao lado do outro. Então, de um lado põe capim, ao lado pode colocar milho, e depois pode colocar um outro tipo de capim, não tem problema, tá? Desde que cada um esteja ali com a sua lona, tapando ali o seu produto ali específico, desde que não haja mistura de um com o outro, tá? Então você pode colocar ali vários pontos, né? Vários montes ali gigantescos com forragens aí com grãos ou cereais diferentes, tá? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque são nutrientes, as quantidades de micro e macronutrientes, que é o quê? Minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios, tudo isso varia de acordo com o seu cultivar, né? De acordo com a planta ali que você está usando. Então, você poder ter vários silos ali no mesmo ambiente, com isso você pode montar depois ali um tipo de uma ração ou fazer uma silagem ali, misturar no vagão misturador e fazer uma misturinha aí que vai te dar um maior retorno, né, lá no tanque para os seus animais. Claro que quem vê essa parte é mais um nutricionista, então um zootecnista, um veterinário que seja especializado nessa parte nutricional, tá? Então, gente, esse silo ele também permite aí um ajuste quanto à capacidade a ser estocada, né? Então, se você tiver um espaço grande na sua propriedade, você pode colocar montes gigantescos aí de forragens, diferente do primeiro tipo de trincheira, porque o silo de trincheira ele tem um volume específico e esse volume ele não pode ser ultrapassado. Pode até, se você tentar ultrapassar, o que vai acontecer? Você pode ter problemas com contaminação, não vai conseguir fazer ali uma correta compactação do material e também pode haver o rompimento ou rachaduras nessas paredes de alvenaria que vão comprometer aí a qualidade do alimento. Então, gente, passando aqui para os possíveis problemas, possíveis entraves. Vou beber aqui uma água, né? Que minha voz já está indo embora. Os entraves. A gente precisa ter, né, uma atenção redobrada aí quanto à compactação da massa. Por quê? Porque a gente não tem paredes. Lembra lá? A gente não tem paredes nesse sistema aí de silo superficial. Então, na hora de compactar a massa, a gente precisa ter um cuidado aí, uma atenção redobrada para que o processo seja feito de uma forma eficiente e correta. Então, a gente tem aqui nesse sistema
uma dependência total da lona de vedação e tem muita gente aí fazendo o negócio de forma errada, querendo economizar onde não se deve mexer, onde não se deve economizar. De que forma? Comprando lonas finas, de baixa qualidade, achando que vai dar conta de colocar 2, 3 lonas baratas que elas vão dar o suporte de conseguir vedar o material, e não vão. Elas vão se romper. Ainda mais nessa época agora que nós estamos passando, né, com essas mudanças climáticas, que, do meu ponto de vista, muitos deles são naturais, tá? Não são influências humanas. Então, o que tem acontecido? Mais ciclones, principalmente aqui no sudeste e sul do país, até no centro-oeste, tá? Ciclones, tornado não, né? É ciclone mesmo, tá? Ventos fortes aí, que fazem o quê, gente? Que vão acabar levando aí ao rompimento, tá? Dessas lonas. Então, a gente utilizando lonas mais grossas, né? Mais caras, mais resistentes, o que a gente faz? A gente não está economizando, a gente está investindo, porque o material, né? Essa silagem, ela não vai ser perdida, tá? Então, vamos parar de economizar onde a gente pode ter perdas grandes, né? Porque muitas vezes o barato vai te sair muito, mas muito mais caro. E daí, se o seu material for perdido, você vai ter que comprar insumos no período de alta de preços, porque uma demanda grande, né? No inverno, período de seca. Tem muitas pessoas que não fazem, não têm a oportunidade de fazer, de ensilar o seu material. Então, o que acontece? Essas pessoas vão procurar aí silagens de outras propriedades, que estejam, pessoas que fazem mesmo para vender suplementos, e aí uma demanda, uma procura maior do que a oferta, e isso vai fazer subir os preços. E aí a sua economia, né, que você queria economizar lá nas lonas, vai te sair muito caro, porque você vai perder esse material e vai ter que comprar, né, essa silagem a um preço muito alto no mercado. E com essa variação nos preços, com essas mexidas nas moedas internacionais, a situação pode ficar ainda muito pior devido à instabilidade político-econômica que nós estamos vivendo, não apenas no nosso país, mas em todo o mundo, tá? E aí, um outro entrave a esse sistema superficial é a grande exposição da massa da silagem ao oxigênio atmosférico. Por quê? Porque aqui, diferente lá do sistema de trincheira, não tem uma parte da silagem que esteja ali totalmente a parte do contato com a superfície, né? Porque na trincheira é só aquela parte mesmo de cima, superficial. Agora, no silo de superfície, o que acontece? Tá aquela área, aquela superfície imensa exposta, porque nós formamos imensas montanhas, né, de toneladas ali de material. Então, tudo isso aí, se houver uma ruptura, se houver algum problema, ou mesmo na hora de abrir para retirar, fazer o desabastecimento, o contato com o oxigênio, ele é muito maior, né? Então, precisa aí de um manejo bem eficiente, bem cuidadoso, para tornar esse contato com o oxigênio o menor possível, tá? E aí? Aí nós passamos para os silos tubulares. O que são isso? São tubos, né? Assim como o meu aqui, como a minha garrafinha de água, é aqui um tubo, né? Em formato de cone, não, gente. Cone é quando afina aqui. Em formato de cilindro, tá? Aqui, tubular em formato de cilíndrico. É um formato cilíndrico. Então, tubulares horizontais, porque vertical, assim de pé, né? Mas esses silos, eles ficam o quê? Eles ficam deitados, tá? Então, são tubos que ficam sobre a superfície,
deitadas ali sobre a superfície. E aí a gente chama de quê? A gente chama de silo bolsa, né? Parece mesmo uma bolsinha, assim, daquelas bolsas compridas, né? E aí, gente, esse silo bolsa, ele tem, obviamente, assim como os outros tipos de silos, né? De depósitos, tem os aspectos aí, as partes positivas e as partes negativas. E quais são as partes, os aspectos positivos? É que a anaerobiose, o que é isso? É a vida na ausência de oxigênio. O que é isso? É a bactéria, né, os micro-organismos realizarem a fermentação, e a gente sabe que a fermentação conserva o silo, a silagem, tá? Então, esse processo de fermentação, ele é rapidamente alcançado quando você tem o quê? Um local totalmente fechadinho. Porque se isso aqui está totalmente fechado, aqui não entra ar de maneira alguma, tá tudo tapado. Agora, se você tem aqueles morros imensos, né, somente cobertos com a lona, que é no caso do silo superfície, o contato com o ar na hora que você abre é muito maior. Nesse sistema não, porque você abriu aqui a parte da frente do cilindro, essa daqui continua toda protegida, tá? E aí lá no primeiro trincheira também é a mesma coisa, né? Porque trincheira você tem que abrir ali a superfície, quando abre, tudo bem, a parte de baixo está protegida, mas aquela parte de cima ali, muitas vezes, quando você for fazer o segundo desabastecimento, vai ter que retirar uma camada, descartar e utilizar a camada mais profunda, que não teve contato direto com o oxigênio. Então, a gente tem aí uma flexibilidade quanto ao local de confecção, por quê? Porque você pode colocar, né? Pode deixar esse silo tubular em qualquer parte da propriedade. Não tem aí uma necessidade de ser no local que chova menos, apesar de que a gente recomenda, né? Porque ainda que o material seja impermeável, não é o ideal que ele fique ali sendo desafiado, né? Recebendo chuva intensa em cima. Então, o que acontece? Voltando aqui. Você pode deixar em qualquer lugar, tá? Mas o ideal é também, assim como nos outros dois que nós vimos, um local de fácil acesso, um local que não vai atrapalhar manejo, um local que tenha baixa umidade, né? Um local também que não tenha sol intenso em cima, porque isso prejudica as bactérias anaeróbicas, tá? Que fazem a fermentação. Mas você tem essa flexibilidade de colocar ele aí no local que você quiser, tá? Te permite estocar aí também diferentes cultivares, diferentes tipos de capim, diferentes tipos de grãos, né, de cereais. Por quê? Pode colocar trigo, aveia, né? Misturado? Não, porque cada tipo de inoculante de bactérias é mais eficiente para um tipo específico de forragem ou de grãos ou de. Me fugiu o nome aqui à cabeça agora. De cereais, tá? Então, o que você vai fazer? Em cada bolsinha dessa, você coloca um cultivar diferente, tá? Mas aí você consegue, né? Diferente dos outros dois lá, que não tem como você. O superficial tem, né? Um montinho do lado do outro lá. Mas o silo lá, o primeiro silo, que é o trincheira, não tem. Esse não tem como, tá? Porque como é que você vai colocar lá no mesmo buraco? Não tem jeito. Nós temos também aqui no silo tubular uma variabilidade na capacidade de estocagem, né? Então, dependendo aqui do volume, você consegue estocar pouco ou estocar muito. Já no trincheira, não. Você realmente tem que cobrir
aquele volume todo que você se propôs de comprimento, largura e altura lá do seu, posso chamar assim, buraco, né? Do seu espaço de armazenamento abaixo ali da superfície. O painel, né? Ele tem menor exposição ao ar quando aberto. O que é isso? Silo tubular, aqui está a abertura dele para você fazer o desabastecimento e o abastecimento. Quando você tira a tampinha aqui, quando você abre lá, né? O que vai acontecer? Olha aqui a quantidade de material que está sendo exposto ao ar. Muito pequeno, né? Então, o que acontece? Você vai desabastecer e aí essa parte aqui, obviamente, vai ficar um tempo em contato com o ar até que você feche novamente. Mas a quantidade que você vai ter que descartar no próximo desabastecimento vai ser bem menor em relação a um sistema que você abra a superfície inteira, né? Isso aí é bem claro de se observar se você for ver numa prática mesmo, tá? Quais são aí os possíveis entraves? Então, os possíveis problemas quanto a esse tipo de silo, bolsa, né? É o investimento, que ele é um processo muito caro, né? Não é um processo em si de abastecer e desabastecer. É o material utilizado que você vai comprar, né? São os equipamentos que você vai utilizar. O investimento ele é bem alto pelo material usado e pelos equipamentos necessários para realizar esse tipo de manejo. E também aí pode ser necessário aí a terceirização, né? Que é isso? Outras pessoas prestarem esse serviço para você. O desabastecimento ele é lento, é complexo, né? Tem todo ali uma lista de checklist ali, um checklist, né? Uma lista que você tem que ir vendo cada processo. Então, eu chequei lá se está tudo bem fechadinho. Ok. Vamos abrir como? Vamos abrir através de uma válvula? Estou supondo, tá? Sim. Verificar se a válvula está em funcionamento correto? Sim. Aí vai colocando lá, checando todos os pontos. Abrir, como é que estava a qualidade do material? Tá? Então tem lá todo um processo a ser seguido e o desabastecimento ele é lento. Por que ele é lento? Porque não é só você chegar lá e colocar lá uma pá, colocar alguma coisa que vá retirar ali esse silo e passar para o caminhão. Aqui não, tá? Por exemplo, lá tem um trator que vai retirar, né, tipo escavadeira e colocar esse material no caminhão. Não, aqui não. Aqui você não tem como colocar aqui uma escavadeira, alguma coisa do tipo. Aqui vai ter que ser um material aí, um equipamento específico para fazer essa retirada aqui, tá? Porque a abertura é somente por um lado e tem que seguir um protocolo certinho para que não haja contaminação e para que a bolsa também não seja rompida. Então vamos aqui para o último tipo de silo, o silo fardo. Silo fardo, este revestido por um filme plástico, que a gente também chama de bola. E ele tem mesmo o formato de uma bola. Muitas pessoas aí eu vejo, né, ficam brincando, posta isso na internet e falam, apareceu um negócio estranho aqui, que é isso? Aí ficam brincando, né, mas isso aí é o silo. Aí ficam brincando, gente, o que é isso que apareceu aqui? Claro que é o silo do tipo bola, tá? E aí, quais são os aspectos positivos quando a gente utiliza este tipo de silo? Silo fardo. Fardo, nossa, uma coisa que é pesada. Não, mas é mais ou menos aí esse sentido, tá? Mas não é isso não, uma coisa bem legal. Então, os aspectos positivos aqui são este tipo de silo, ele é um silo alternativo, tá? Ao manejo aí do campo, no que diz respeito principalmente aí ao feno, tá? Ele
Então, é uma alternativa, é bem interessante, por quê? Porque ele é menor aí que aquele tubular, né? Que o silo tubular aí que a gente chama de silo bolsa. Não confundam, o tubular é bolsa. E esse que é mesmo tipo uma bolinha, tá? É cilíndrico, mas ele não é comprido, tá? Ele é curto. A gente chama de bola porque ele realmente se assemelha a uma bola. Então, ele pode ser preparado diretamente no campo, tá? Tem essa vantagem aí. E a unidade ela é pequena, então são pequenas bolas, né? É como se eu dividisse aqui essa garrafa em umas 5 partes, tá? E aí ia ficar um cilindro aqui curtinho, né? Tipo, quase uma bolinha, né? Se amassasse assim, ia virar uma bolinha. Então, são pequenas unidades, né? E essas unidades são independentes. Você pode colocar tipos de materiais, né? Tipo de nutrientes, tipos de forragens diferentes para compor cada unidade aí da bola, do silo bola. Então, ele também, obviamente, facilita a comercialização, né? Então, as pessoas aí, as propriedades que vivem de vender silo, tem muitas no sul do país, facilita a comercialização. Às vezes, o produtor quer uma quantidade X por um valor Y, e aí ele tem que levar aquele grandão lá do tubular? Não. Ele já é mais facilmente comercializável, até para você colocar no caminhão, para levar aí numa caminhonete, né? E também na hora de vender, de acordo com o que a pessoa pode comprar, pode pagar, quantas unidades ela vai querer, né? É mais fácil da gente vender e também transportar, tá? Além de forragens, né, de porte baixo, silagem de milho, ração total, tudo isso aí produzidos em bolas, tá? Então, nós estamos vendo atualmente aí, de uns 5 anos para cá, silagem de milho, ração, tudo isso sendo armazenado, né, em bolas. Por quê? Mais uma vez, é fácil o transporte, é fácil a comercialização, tem essa questão aí de poder ser preparado diretamente no campo, então isso já economiza bastante, né? Tempo, mão de obra, dinheiro, tá? Energia, tudo isso. Mobilização de funcionários na fazenda, espaço. Quais são aí os problemas, né, com questão a esse tipo aí de silo bola? Os problemas são investimentos em equipamentos, né? Porque obviamente a gente precisa de equipamentos para utilizá-lo de uma forma que ele não se estrague, que ele não se perca, que ele possa ser reaproveitado por muitos anos. Ou então, se a gente não tem pessoal, não tem equipamento para manejar esse tipo de material aí, de silo, a gente tem que terceirizar, pagar pessoas que tenham capacitação para mexer, para lidar com esses processos. O manejo aqui, ele é mais complexo, igual do silo bolsa, tá? Então, precisamos de equipamentos específicos e de mão de obra especializada para fazer aí o transporte, o manejo, o abastecimento e o desabastecimento desse tipo de silo. E temos um alto risco de perdas na estocagem. Por quê? Porque se as unidades são menores, o que vai acontecer? Se as unidades são menores, na hora que você retirar uma pequena quantidade dessa bola, a quantidade ali que vai estar em contato com o ar vai ser grande, tá? Então, a quantidade de alimento que vai ficar em contato na hora do primeiro desabastecimento vai ser grande. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um armazenamento menor, de um volume menor.
Então, mais área vai ficar exposta. É o exemplo que eu usei aqui. Aqui no silo bolsa, se você abrir essa parte e retirar aqui, olha o que tem aqui que fica longe do ar atmosférico. Agora, se você tem, suponha aqui que aqui esteja cortado, seja só um pedacinho. O que vai acontecer? Na hora que você abrir aqui e tirar, né, metade dele, a outra metade vai estar totalmente exposta ao ar. Então, se você não fizer esse manejo de forma correta, na hora que você tirar essa parte aqui e for realizar depois de algum tempo o segundo desabastecimento, o que vai poder ter acontecido? Você poderá perder metade do material, né? Então, perder metade da silagem que estava armazenada no silo bolsa por conta de entrada de ar atmosférico ou de umidade, né? Como ele tem um volume menor, se você tirar uma boa parte, uma outra boa parte vai estar em contato com o ar. Aqui, se você tirar uma boa parte, ainda tem uma outra grande parte que fica protegida. Então, é isso o que eu tinha aqui para trazer hoje para vocês. Numa próxima aula, eu vou falar sobre como fazer a silagem de milho. Espero que vocês tenham gostado e ficamos por aqui. Tenham aí uma semana, um final de semana, quando vocês forem assistir essa live, abençoados, tá? E a gente se vê por aí. Até lá!